E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui, mais um vídeo do mundo do futebol dos atleticanos no canal, mais um vídeo do blog, do vlog. E vamos falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, que infelizmente o Furacão perdeu por 3-0. Inicialmente eu gostaria de chamar a atenção para o trabalho do Doriva, né? Eu acredito que ele ainda está num período, na minha visão, na minha opinião, num período de análise, né, em relação com a torcida, em relação até mesmo com os jogadores, em relação àquilo que ele trabalha dentro de campo, aquilo que ele passa para os jogadores. Então eu acredito que ele ainda está num período de análise, né? São 2 meses aí, praticamente, mas são 4 jogos, na verdade, né? São 4 jogos pelo Brasileiro, teve um espaçamento de uma semana cada. Claro que você tem mais tempo para trabalhar, para estar com o jogador, mas nem sempre, mesmo com esse tempo, tendo essa semana livre para trabalhar, você chega no jogo e consegue mostrar serviço para o treinador, ou mostrar, ou jogar aquilo que o treinador pediu durante a semana. Num raciocínio muito simples, a gente tem que entender o seguinte: o Atlético, o time titular, ele treina basicamente sozinho ou com o time reserva, certo? Então nós temos que entender o seguinte, num raciocínio: se o Atlético tivesse jogado um dia da semana, ou tivesse feito uma partida amistosa contra o Atlético Mineiro, eu te garanto que o Doriva não entraria com essa formação, com esse esquema que ele entrou contra o Atlético Mineiro. Mas como no futebol não é assim, você não tem pré-jogo, você só tem o jogo, você chega no jogo, você especula muito durante a semana, você estuda, você tenta fazer aquilo o seu melhor e tenta passar, transmitir isso para os jogadores. Então, com todos os técnicos é assim. No futebol, se existisse, vamos dizer assim, um pré-jogo, um amistoso antes do jogo para valer, com certeza muitos treinadores e muitos jogadores não entrariam durante a partida, ou talvez o técnico entraria com o time mais precavido, que na minha ideia, e talvez na ideia de vários atleticanos, era o que o Doriva teria que ter feito contra o Atlético Mineiro. Bom, o jogo foi o seguinte: o Atlético Paranaense continua jogando na compactação, né, curta, ou seja, a linha defensiva junto com a linha, entre aspas, ofensiva, né, tanto na defesa quanto no ataque. O que acontece? O Atlético, com o Marcelo e o Douglas Coutinho, busca o desarme. Então é um futebol, vamos dizer assim, que o Atlético joga no limite. O Atlético e os seus jogadores estão jogando futebol no limite. Por quê? Porque o Douglas Coutinho e o Marcelo, até mesmo o Marcos Guilherme, tem que correr, tem que voltar. Às vezes a bola é lançada, o goleiro chuta e o jogador não chega, ele percorreu uma distância. Então, na minha visão, os jogadores do Atlético, apesar de jovens, eles estão jogando no limite. É um esquema que o Atlético está jogando no limite. Primeiro porque o Doriva entrou com o David e o João Paulo. Eu não tenho nada contra o João Paulo, mas o futebol que o João Paulo joga, eu já falei, inclusive escrevi, eu acredito que não é para essa equipe, para esse estilo de jogo que o Atlético está jogando, porque é um jogo muito rápido. E o Otávio, na minha opinião, tem mais velocidade e tem mais qualidade, vamos dizer assim, do que o João Paulo, só que é mais jovem. Então o Doriva optou por tirar o Otávio e colocar o João Paulo. Só que o David fica muito sobrecarregado. A gente sabe que a virtude do David é marcar, né? Então teve um momento da partida que o David se projetou à frente para receber a bola. Só que se projetou errado, porque dava espaço para o contragolpe do Atlético Mineiro. A equipe do Atlético Mineiro é uma equipe que o Atlético Paranaense pode se espelhar. Por quê? Porque não tem jogadores, vamos dizer assim, de qualidade exacerbada, mas são jogadores muito técnicos, que fazem a bola correr. Então, o que acontece no futebol é isso. O Atlético joga um futebol que ele corre. Ou seja, não é um futebol em que a bola corre. E o Atlético Mineiro fez isso, assim como o Fluminense fez isso contra o Atlético. Fez a bola correr, os jogadores bem posicionados em campo, e surpreendeu o Atlético. Porque o Atlético está preparado para desarmar e sair no contragolpe pelos flancos. Ok? Então também houve a saída do Ederson. Ele substituiu, colocou o Cléo, então ele trocou um atacante por outro atacante. E o Atlético ficou sem meio. Na minha opinião, o problema desse esquema é justamente essa transição. Porque essa transição ela tem que ser rápida, mas ela também tem que ser pensada.
né? Não é você pegar a bola, se o jogador não tem qualidade, para dar o tapa de primeira para o atacante que está se enfiando, né, que está correndo em direção ao gol adversário. Então você precisa de um meia mais centralizador, um meia mais pensador. E o Marcos Guilherme, querendo ou não, na minha opinião, ele é um meia mais atacante. Podemos insistir com o Marcos Guilherme? Podemos insistir com ele. Mas não nessa função, na minha opinião, que o Doriva está insistindo com ele. Está sobrecarregando também o Marcos Guilherme. Tanto é que o Marcos Guilherme tem que recompor, assim como o Douglas Coutinho e o Marcelo. Então o Atlético joga em duas linhas assim de 4, em que os atacantes eles jogam, vamos dizer assim, como ponta e jogam como laterais. Entendeu? E trocam essas posições. O esquema não é um esquema ruim, mas é um esquema que exige, vamos dizer assim, muito do atleta. Exige muito físico do atleta. E eu acredito que se o Atlético continuar assim até o final do campeonato, infelizmente, uma hora o jogador não vai aguentar. Uma hora o jogador vai ter que sair para descansar. Porque o futebol está sendo jogado no limite. O Atlético está correndo demais, as oportunidades até aparecem, as jogadas até são criadas, mas na hora de converter ela para o gol, se você perde, você acaba tomando. Então o Atlético Paranaense teve azar no jogo? Teve azar no jogo, mas também teve sorte, né? Nós tivemos duas falhas, a falha do Léo Pereira e do David, que na minha opinião, são falhas que acontecem, ok, podem acontecer no futebol, já aconteceram no passado no Atlético Paranaense, mas são falhas que demonstram a insegurança dos jogadores, num todo, no sistema, a insegurança no sistema. Não é que a zaga do Atlético é ruim, o sistema defensivo é falho. Então não é o Léo Pereira ou o Cleves. Lógico que é uma semana para o Doriva trabalhar, que talvez ele tenha que chegar para o Léo Pereira e conversar sozinho com o Léo Pereira, conversar sozinho com o Cleverson e talvez substituir eles e colocar o Drauzio, por exemplo. Entendeu? Que também já jogou no campeonato. O porquê isso? Porque você tem que saber como está a cabeça, como que o jogador está lidando com essa situação. Então, a jogada que o Léo Pereira, infelizmente, fez o gol contra, na minha opinião, demonstra a insegurança que o Atlético tem. O Léo Pereira e o Cleverson é como se fosse uma parede. A bola vem, bate e volta. Ou seja, não são jogadores que estão tendo até tem uma qualidade. O Cleverson já mostrou isso. Para segurar, reter mais a bola e tocar e sair com a bola trabalhada. Então eles não estão com essa segurança. A bola vem e ele simplesmente rebate. Foi isso que aconteceu. E o David também num erro, vamos dizer assim, infeliz, né, uma infelicidade. Também houve erro de posicionamento na jogada. O jogador do Atlético deveriam ter saído mais rápido, vamos dizer assim, para deixar os jogadores do Atlético Mineiro na situação do impedimento, né, o que não houve. E o Santos, o Everton também poderia errar do mesmo jeito, se adiantou, o David infelizmente cobriu ele, né, foi uma jogada muito feliz. Ou seja, o Levir Coupe, né, tem até um livro, realmente é, entre aspas, um burro com sorte, ele até brincou com isso. Né? Então, mas o Atlético Mineiro jogou um futebol para ganhar do Atlético Paranaense, assim como o Fluminense, um futebol em que a bola correu e não os jogadores. Foi um futebol trabalhado com triangulações, com penetrações na diagonal, na defesa, que o Atlético Paranaense tentou fazer em algum momento da partida, mas não conseguiu. Né? No segundo tempo, no primeiro tempo, o Atlético recuou até demais. Né? Talvez seja até o psicológico dos jogadores. Mas no segundo tempo, o Doriva falou com certeza no intervalo e o Atlético adiantou a linha de frente. Só que essa marcação-pressão, que nós já vimos isso lá atrás com o Drubsky, também é um futebol que você tem que ter muita disposição física para fazer. E você também tem que ter jogadores que entendam, vamos dizer assim, e joguem por muito tempo nessas condições, vamos usar o exemplo do Barcelona, para executar isso dentro de campo com tranquilidade. Então não é de uma hora para outra que esse esquema vai dar certo num clube de futebol. Entendeu? Demora para dar certo esses tipos de estratégia que o Doriva está usando no esquema do Furacão. Então, a minha opinião simples é o seguinte: Otávio David, certo? E um meia, hoje que nós temos é o Badi, para dar uma consistência maior no meio-campo e na saída de jogo do Atlético. Né? Então, continua o Marcos Guilherme? Pode continuar, mas eu prefiro jogar com dois atacantes. Dois atacantes, ok, não vai ter o fixo lá na frente, o Cléo disputou, tentou, ok, mas você tem dois jogadores de velocidade
que com uma enfiada de bola, com um passe preciso, uma jogada mais lúcida, mais clara, vão finalizar a gol e vão estar mais propensos, vamos dizer assim, mais perto de abrir o marcador. Nós tivemos uma bela jogada do Marcos Guilherme, mas para mim foi um gol achado. Foi mérito exclusivo do Marcos Guilherme. Ele pegou a bola, chutou muito bem, a bola quicou antes do goleiro e entrou no canto. Ou seja, foi uma lucidez que o Marcos Guilherme teve no meio campo, ele viu o espaço abrindo e chutou. Qualidade dele. Não foi uma jogada em que o time criou aquela jogada. Né? Então é isso que eu quero deixar bem claro. O Atlético Mineiro, assim como o Fluminense, são times que têm jogadas claras, certo? E fazem a bola correr e não correm, né? O Atlético não, é um time que corre, não faz a bola correr. Então isso precisa ser corrigido no Atlético. Com a bola o Atlético precisa melhorar um tanto, né? Para não tomar essa pressão que a última linha vem tomando. E a gente sabe que o Suelton, o Natanael não são primores, não são jogadores que na marcação são primor, né? Então eles precisam de uma cobertura bem feita para sair jogando e para, vamos dizer assim, executar o bom futebol deles, né? Suelton subia, você via um espaço. Natanael subia, você via um espaço. Por quê? Porque o Atlético está jogando no limite. Foi mais, se você for pensar bem, o Atlético jogou com 4 defensores, 2 volantes e 4 atacantes. Se você for considerar que o Marcos Guilherme é meio atacante. Então foi entre aspas, um 4-2-4, né? No estilo kamikaze. Por isso que o Atlético, jogando no limite, tomou esse sufoco que foi o jogo. Teve sorte, nós tivemos uma bela defesa do Santos, tivemos bola no travessão, o David tirou uma bola na linha, ou seja, era para ter tomado talvez até mais gol. Ou ter feito 3-0. Né? O Atlético está jogando um futebol que ou faz 3-0 ou toma 3-0. Não tem meio termo. Esse é o futebol que o Atlético está jogando. E é isso que o Doriva vai ter outra semana para repensar, porque na outra semana ele falou que ia trocar só as peças e não o esquema, para repensar e dar mais segurança para o Atlético. Né? Precisamos de zagueiro? Precisamos de zagueiro. O departamento de inteligência está na busca por esse zagueiro? Está na busca desse zagueiro. Só que hoje, no futebol brasileiro, nós não temos jogadores que se encaixam no perfil salarial do Atlético. Então nós precisamos ir buscar no mercado sul-americano. E também no mercado sul-americano, depois da Copa do Mundo, valorizou ainda mais. Então nós precisamos encontrar o meio termo. Por enquanto, talvez o Drauzio entrando, né, uma conversa tete a tete ali com o Léo Pereira, com o Cleberson, sabe? Porque o nosso time é um time, vamos dizer assim, ofensivo. São jogadores de velocidade, né? São jogadores, vamos dizer assim, que a proposição é jogar o jogo. Só que nós não podemos tomar 19 gols ou ter a segunda pior defesa do campeonato, né? Estamos agora na 9ª posição. Meio de semana o Atlético Mineiro joga com a Chapecoense. Se ganhar, ultrapassa. Nós caímos uma posição. Ou seja, nós estamos ali no meio da tabela. Então, para quem há 2 rodadas estava falando que a história era se manter ali entre os 6 primeiros, perto do G4, que né, nessa altura do campeonato você precisa se manter entre os principais, agora já muda de figura. O futebol realmente é dinâmico. Só que eu continuo acreditando nessa equipe. E eu continuo acreditando que o Leandro Ávila, o Doriva, conversando e pensando o jogo durante a semana, eles vão se entender, né, e vão perceber que não é bem assim. Nós precisamos de resultado também. Né? Não é só o jogo, precisamos de resultado. Então agora o Atlético enfrenta o Botafogo na Arena e é um jogo que o Atlético tem que ganhar de qualquer jeito. Né? Vai reencontrar o Wagner Mancini, vai reencontrar o Botafogo que não está numa situação confortável e o Atlético precisa ganhar. Ganhar para... Né? Porque se perder ou empatar, Deus me livre, já é outra situação. Nós já vamos na outra semana estar falando em outra situação. Então o futebol é muito dinâmico. A bola que bate na trave não é gol. Né? Não resolve, não vai dar ponto para a equipe. Então eu acredito nesses garotos, acredito nesse menino. Eles precisam de jogos. Infelizmente nós precisamos esse ano um pouquinho mais de paciência para entender o seguinte, entender que o Atlético está se preparando. Está se preparando para dar um salto. Né? Não é o momento ainda de sair gastando, até porque não tem o que gastar. Né? Nós temos aí a questão do teto retrátil, nós temos que arranjar eventos para a Arena, para quê? Para pagar financiamento, né? Porque o Atlético investiu dinheiro na obra, na construção, para dar o salto, entendeu? E nós precisamos de dinheiro também para pagar folha salarial, para pagar funcionários. Então,
não é assim, né? Não tem dinheiro a rodo, não tem dinheiro sobrando hoje no caso do Atlético. Tem dinheiro curto ali que é para pagar esses jogadores. E o estilo é esse, né? O Atlético revelar jogadores. Infelizmente, é durante o jogo que os jogadores se formam. Treina, mas é nas situações de jogo que o jogador vai tomando o corpo e pegando a personalidade para executar um bom futebol. Então, nós temos que ter uma paciência com esses jogadores. Eu continuo acreditando nesses jogadores. O David não é emprestável, o Léo Pereira não é emprestável, certo? São jogadores que têm a sua qualidade. O David se notabilizou em 2012, eu me lembro muito bem, 2011, 2010. O David se notabilizou por marcar individualmente jogadores, até mesmo o Neymar ele já anulou, Montijo ele já anulou, Conca ele já anulou. Então o Doriva tem que entender. O Doriva está entendendo, eu acredito, ainda as características dos jogadores. O David não é aquele cara que abriu o espaço, ele vai penetrar e fazer um gol. Ele é um cara ali que vai marcar, tocar a bola para outro avançar. Então, futebol é coletivo, cada um vai fazer uma função, ok? Então, eu acredito que nessa semana, depois dessas duas derrotas que nós tivemos, né? Não é que o esquema é ruim, eu repito, o Atlético mostrou um esquema, uma estratégia com o Doriva diferente. Há coisas boas. Assim como o Drubis que fez, também havia coisas boas. E depois de um tempo chegou o Mancini, deu uma ajeitada e o time seguiu, inclusive com fundamentos parecidos. Então, com estratégia parecida. Então a gente precisa de um pouco de paciência, né? O Atlético precisa vencer o Botafogo para dar uma tranquilidade aí para essa rapaziada, porque depois nós temos, acredito, 2 jogos fora, e daí é aquela história. Um empate é melhor do que derrota. Bom, então é isso, galera. Eu agradeço por assistir o vídeo. Nessa semana eu vou voltar fazendo um vídeo falando sobre o futebol brasileiro e a lei de responsabilidade fiscal dos clubes e falar do futebol de maneira geral, né? Agradeço vocês aí por estar assistindo a gente. Só lembrando que aqueles torcedores, aqueles atleticanos, né, que gostam do clube, que amam o clube, querem ajudar, hashtag seja sócio, né, no site www.sóciofuracão vocês têm maiores informações e planos de associação, né, Twitter, @blogmfa e fanpage do Mundo dos Atleticanos, né, se você não segue, se você quer seguir, quer curtir, curta lá para saber mais dos vídeos, das postagens que a gente está fazendo. Então é isso, eu agradeço a todos. Peço à torcida, não é momento, fora do Doriva, fora isso. É momento para a gente ter uma paciência, ok? Que nós ainda estamos num momento de interseção. Nós estamos ainda numa transição, né? Setembro, a Arena volta, nós voltamos com a torcida, força máxima. Com certeza até lá o clube vai dar mais uma encorpada, o time vai estar mais encorpado, né? E é isso que nós precisamos para fazer uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro e fazer uma excelente campanha também na Copa do Brasil. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um abraço, né, a todos os atleticanos e atleticanas. Fiquem todos com Deus. Né? Deus abençoe a todos e saudações rubro-negras. Até a próxima.